Boa tarde, gente, tudo bem? Sou o Vitor, atualmente estou no nono semestre aí de Direito e eu estou aqui para dar um pouquinho da monitoria de constitucional. Por conta dessa monitoria ter sido um pouquinho muito próxima da prova, eu vou encaixotar muito conteúdo em pouco tempo, uma horinha aí para colocar o conteúdo de quase um semestre em dia, mas eu vou focar nos pontos principais e nos pontos que a revisão do Antônio também falou. Então, alguns pontos vocês vão ver que eu não vou abranger tanto, quanto outros pontos eu vou trazer com mais impacto. Beleza? Então, eu vou começar aqui. Os principais pontos aí que foi dado em sala de aula foi poder legislativo, separação de poderes e nacionalidade. De maneira breve, poder legislativo a gente sabe, né? Que é o Congresso Nacional. Aí a gente também tem tanto poder legislativo municipal, estadual e distrital, referente ao Distrito Federal. Separação de poderes também, a gente tem os três poderes, o próprio poder legislativo, como também temos o poder judiciário e executivo. Também vamos falar aqui. Não vou dar tanta ênfase no executivo, porque eu vi que o Antônio não deu tanta ênfase, eu vou dar mais ênfase no judiciário e no legislativo. E nacionalidade, né? A lei, acho que 13.813, uma coisa assim, não, 7.000 e pouquinho, que fala sobre as novas desburocratizações da lei de nacionalidade, então como que ficou mais simples o processo, e uma proteção maior àqueles que são apátridas. Eu vou trazer isso também, porque o Antônio ressaltou isso legal, tá bom? E pela minha lógica, pela lógica que eu pensei para poder trazer esse conteúdo, eu acredito que começar com separação de poderes é o melhor jeito. Para a gente poder entender quais são os poderes, e aí eu me aprofundo em poder legislativo, e por último, em nacionalidade. Caso eu veja que o tempo está correndo muito, eu já vou direto para nacionalidade, porque a nacionalidade chega a ser até um pouco mais importante que alguns pontos do poder legislativo e alguns pontos do poder executivo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, poder judiciário e executivo, eu acredito que a maior parte tem uma noção. Vocês vão ver que os slides estão bem descritos. Para quê? Para você pegar, sentar e ler depois, sem precisar, talvez, perguntar alguma coisa para mim. Obviamente, se perguntar uma coisa para mim, vou estar à disposição. Mas a maioria do conteúdo vai estar tudo aqui, tudo que eu for falar, até um pouco mais. Então prestem bastante atenção. Mas vamos lá. Poder judiciário, né? O poder judiciário, ele não é um poder passivo. O que seria passivo? Ele não se manifesta se não for provocado. Ele precisa de uma provocação. É preciso que alguém, por exemplo, protocole uma petição inicial para o judiciário analisar o caso. Não é porque o caso aconteceu que o judiciário exclusivamente vai analisar o caso sem provocação. Então, tudo que ameaça o direito, lese alguém, litígio, isso vai sofrer um controle jurisdicional. Então, é, qualquer coisa que viole a lei, qualquer coisa que seja, como eu falei, uma litigância ou uma lide para ser resolvida, o Poder Judiciário vai estar lá para poder fazer essa resolução. Ele vai ser um meio termo ali para a gente encontrar uma solução. Ali no slide está escrito, tá tudo junto, mas ignorem, tá? O slide teve que ser feito com uma velocidade fora do comum. Poder executivo. E o executivo que a gente tem são aqueles que têm um poder de gestão sobre os estados, municípios, entre outros pontos. Então, ele tem mais um negócio de governar e administrar o estado. Então, ele tem sim um caráter de legislar por meio de um decreto e de dar sanções e vetos em emendas constitucionais, entre outros pontos. Só que vamos falar por enquanto aqui no, da função de governar e administrar. A gente tem do âmbito federal, estadual e municipal. Básico. Federal, presidente. Estadual, governador. Município, prefeito. Não foge muito disso, é tranquilo. Do Poder Judiciário, a gente também divide ele, né? Eu tenho a Justiça Federal, eu tenho a Justiça Estadual, aí eu tenho os Supremos. Eu não trouxe uma separação, mas eu vou falar quando a gente chegar no Poder Judiciário como é que funciona a esquematização do próprio Judiciário. E é isso. Vamos pro próximo aqui. Poder Executivo. A gente tem uma idade mínima para adentrar. A gente tem requisitos para adentrar. E a idade mínima
O que eu trouxe de requisitos foi o que eu vi o Antônio passar. Eu não me aprofundei nos requisitos do Poder Executivo. Então, por exemplo, presidente, idade mínima 35 anos. Mas, por exemplo, se eu não me engano, prefeito é 21. Acho que é 21, se eu não me engano. Mandato de 4 anos, pode fazer reeleição, ela pode ser subsequente. A gente vai ver alguns casos aqui em que a eleição não é subsequente, em que não pode eu pegar um cargo, vir e de novo me eleger. Aqui, referente ao Poder Executivo, né? A gente pode ter um mandato, uma reeleição, 2 mandatos e uma reeleição, e depois, posteriormente, no terceiro mandato, que seria os próximos 4 anos, já se passaram 8, aí seria no nono ano, já não se poderia assumir novamente, só depois desse outro mandato e assim vai. Como a gente vê que o Lula ele está no quarto, terceiro mandato dele. É, pode ser substituído, por isso que a gente tem um vice-presidente, e esses pontos, e ele também ele exerce o poder executivo, ele exerce a função de administrar junto com os seus ministros. Então, ele está lá tomando conta com o conselho dos ministros, delegando tarefas dos ministros e esses pontos. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque não tem. E a lógica é muito igual para prefeito, para governador. Alguns requisitos vão mudar, provavelmente da idade, então eu não vou me aprofundar nisso, porque realmente não foi o que o Antônio exaltou na aula. E aí vamos falar um pouquinho de poder judiciário. Poder judiciário. Desculpa, gente, eu tô bebendo água, tá um calor do caramba. Mas poder judiciário. Quem é o poder judiciário? Os juízes. Como que a gente entra dentro do poder judiciário? Existem duas maneiras. A clássica é o concurso. A gente faz o Enan, que é um concurso absurdamente difícil, um dos concursos mais difíceis do país. E ele entra para depois fazer a prova oral, tudo. É como se o Enan fosse o que te qualificaria em questão técnica material para poder adentrar dentro do judiciário. Enquanto depois vai vir a prova oral, que pode ser perguntada qualquer coisa. Não sei mais ou menos, não lembro o tempo que é de prova, mas são desembargadores que avaliam sua prova, os desembargadores do Estado, caso você esteja prestando ali para o Estado. E é isso, é básico, sai edital, faz o Enan, depois do Enan você faz a prova oral. E também tem que ter o exercício de 3 anos não da advocacia, mas exercício do direito. Então você pode talvez ser um escrevente e poder exercer isso. E o quinto constitucional, um sonho de grande parte dos advogados no Ministério Público, que você não precisa fazer um concurso para adentrar dentro do Poder Judiciário. Você precisa ter 10 anos de atividade jurídica e o notório saber. Você entra com indicações. Então, chega até a ser uma questão política. Você, são, se eu não me engano, 3 etapas. Nessas 3 etapas, você é indicado pelas suas condutas e tudo mais, por alguém maior. Depois, por alguém um pouco menor, vai funilando até que o próprio judiciário te escolhe. Então, eu posso muito. Eu não lembro exatamente quais são os cargos que vão indicar, mas, por exemplo, o último cargo já é um cargo maior, um cargo mais nichado dentro do Poder Judiciário. Então, são 3 indicações que você precisaria para poder adentrar no Poder Judiciário, porque é muito difícil. Ministério Público e advogados podem sim adentrar nisso. Caso você tipo, seja um advogado e tenha 10 anos, você pode se inscrever, pode passar, você passa, você faz os exames todos necessários, psicológicos, eu acho que também faz um de drogas, alguma coisa assim, e você vai para as indicações, e aí na indicação é onde a galera geralmente falha. Garantias. Eu estou deixando o artigo para vocês aqui, mas eu não estou citando o artigo diretamente no slide. Eu não gosto muito de citar o artigo diretamente no slide, porque eu acho que a aula fica muito condensada e travada. Mas sempre leiam uma lei seca, principalmente quando se tratar de direito constitucional, porque a Constituição é bem clara, em alguns pontos, não em todos,
em alguns pontos, e toda a matéria aqui que eu estou trazendo, a maioria é bem claro. Diferente do poder constituinte, poder originário, essas coisas já é um pouquinho mais subjetiva, mas aqui é bem claro. Então, vitalidade, né? Quando você adentra no Poder Judiciário, você consegue 2 anos ali para você demonstrar capacidade judiciária. Você passa por um estágio probatório. E isso não é só no magistrado, no Poder Judiciário, mas como também na polícia, em vários outros concursos. Então, isso daí é um padrão já. Então, 2 anos probatório, estágio probatório, você fica alternando entre comarcas, decidindo diversos casos, julgando diversos casos, e vai vendo e você é avaliado e vê se você passa nesses 2 anos probatórios. Eu conheci uma vez um juiz, eu trabalhava num juizado especial, o juiz novinho, tinha, sei lá, 22, ele tinha se formado com 22, tinha 25 anos. 26. Você já tinha completado, então, o período, já tinha passado no Enem, já tinha passado na prova oral e adentrou no Poder Judiciário e depois ele estava exatamente nesse início probatório. Ele era de São Paulo e depois foi passando. Agora também a gente tem a inamovibilidade. O que que é? O juiz ele não pode ser simplesmente movido. Ele tem uma, não diria uma estabilidade, mas é algo diferente. Pensa em algo estável. Ele não pode ser movido ali por qualquer coisa. Ele precisa sair por vontade própria ou precisa ser alocado por conta de disponibilidade ou se não aposentado. O que que pode acontecer? Ele cometeu uma infração, cometer alguma coisa muito absurda e ele pode ser forçado a aposentar. Por isso que ali no slide, por exemplo, está aposentado em razão de interesse público. Se ele cometeu alguma infração de grande nível, geralmente, não são pequenos níveis, pelo interesse público, pelo interesse do Estado, ele vai ser forçado a se aposentar. Ele não perde exatamente o cargo. E ele pode ser também alocado por disponibilidade. Ah, é melhor para esse juiz vir para cá e entregado um requisito. Aí ele analisa, vê se que é mesmo tudo, ou se não realmente é necessário naquela comarca o juiz, não tem juiz e tudo mais. É, é garantida a ampla defesa. Isso daí é mais no caso do aposentado for, por ser forçado. Então é garantida ampla defesa para ele poder se defender sobre toda a situação, como também tem que ocorrer voto por maioria do tribunal ou do próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que faz parte do judiciário, só que ele tem uma função mais fiscalizadora ali do judiciário. Vedações. O Antônio ressaltou bastante as vedações, então é importante a gente saber as vedações para a prova, também para a vida, né? Porque está acontecendo os casos ultimamente, principalmente no STF, em que temos algumas vedações acontecendo, sendo exercidas e tudo mais, e complicado, muito complicado. Vou começar de baixo para cima, porque eu queria falar de exercer a advocacia. Para você exercer a advocacia, você tem que passar por uma quarentena. Eu não gosto muito da palavra quarentena, mas eu vi alguns doutrinadores falando de quarentena. Quando fala quarentena, eu remeto geralmente a 4 anos, alguma coisa assim. Eu gosto de falar que ele vai ficar afastado e o período é de 3 anos e ponto. Mas ele fica numa quarentena de 3 anos para poder exercer a advocacia de novo. Então ele não pode já sair do judiciário e exercer a advocacia. E aí. E vai aí desse ponto, né? Tipo, a gente teve. Putz, eu sou horrível com o nome, mas a gente teve um ministro agora atualmente que acabou saindo do Poder Judiciário. Não é o Mendonça tá jogando Master. É o. Fugiu. Mas a gente teve um ministro recentemente que acabou saindo e que pretende exercer a advocacia novamente. Ele precisa passar por essa quarentena e tudo mais. É, receber a qualquer título ou pretexto auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, exceções, bem claro, dedicar essa atividade político-partidária. O objetivo do Poder Judiciário não é ser político, mesmo ele sendo político nos dias de hoje, principalmente o STF. Não estou trazendo críticas, eu estou trazendo mais uma realidade. O STF ele
tem se tornado muito político, e isso daí, querendo ou não, se torna uma vedação. Obviamente não é partindo de uma questão política partidária, mas está sendo político. Receber qualquer título ou pretexto de custos ou participações em processos. Então, imagine, o cara julga o caso em favor de alguém, o magistrado julga, um desembargador, ministro, juiz de comarca, julga e recebe. Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica alguma. E exercer, ainda que disponibilidade, outro cargo, função salvo uma de magistério. O que seria essa de magistério? Seria ele ser professor. Então não teria problema ele ser juiz e ser professor. E eu vou voltar ali em receber qualquer título, contribuir para a sociedade pública ou privada, também não pode exercer atividade empresarial, né? É diferente. É uma das vedações que eu não deixei muito claro aqui, peço perdão, mas ele não pode exercer atividade empresarial quando ele assume o poder judiciário. E deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu queira ressaltar. É bom vocês ficarem espertos, principalmente nessa parte da quarentena de 3 anos do afastamento do cargo. Então, é sempre bom a gente entender bem esse ponto para poder saber, às vezes, ver um juiz que mudou, porque pode ser comum isso, e como também o Antônio vai cobrar na prova dele. Tá. Terminei poder judiciário. Deixa eu só confirmar aqui com vocês se tem mais algum ponto do poder judiciário que o Antônio falou. Que eu estava vendo a live dele e dei uma olhada nos resumos ali que ele falou. É... Ah, uma das garantias, né? Deixa eu só voltar aqui nas garantias. Ele também não pode, não está aqui presente no slide, já peço perdão novamente, mas ele não pode receber, não pode diminuir os subsídios dele. Ele tem seus subsídios certos a serem recebidos e não pode ocorrer uma redução desses subsídios. A irredutibilidade. A gente teve recentemente um julgamento, o STF, né, trazendo uma pauta mais ética, que é do Recalhos lá, da maioria dos juízes recebendo acima do teto constitucional por meio de benefícios, porque eles meio que pegavam benefícios anteriores e ficavam recebendo sempre novamente, 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 entre diversos outros jeitos que eles faziam para receber. Infelizmente, é a maioria do judiciário que abusava desses benefícios, tem um benefício terno, benefício iPhone, sei lá se tem um benefício chamado assim, mas era muito benefício. Tanto que se você puxar Tribunal de Justiça de São Paulo, é facinho você achar um, um salário ali acima do teto constitucional, que é de 46 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Então, assim, tanto que a maior parte do orçamento do país, eu não sei quanto o valor exatamente, mas eu sei que grande parte do orçamento do país, ano passado, a maior parte foi em poder judiciário também. Tipo, o poder judiciário gastou muito, 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 muito. Viu? Tá compensando ser juiz. Brincadeira, gente. Não abuse disso, não. Tá. Agora a gente vai para o mais complexo, para o mais. Tem muitos detalhes, então vocês precisam ler, reler, ver os artigos e principalmente dê uma olhada no slide do Antônio, porque o slide do Antônio também é bem completo. Eu estava pensando como é que eu ia fazer isso no legislativo. Então eu já vou explicar como é que eu fiz a dinâmica de tipo assim, puta, muita informação para pouco slide, eu preciso aglomerar conteúdo e conseguir explicar. Então, eu dividi principalmente na parte de conceitos importantes, quais conceitos que é preciso saber para entender o poder legislativo, como também eu separei em imagens cada um dos resuminhos de cada parte do poder legislativo. Então, do Congresso tem uma imagem que eu, obviamente, fiz com a ajuda da IA, porque eu não tenho essa capacidade do Photoshop para montar. Mas é isso. Então, a gente vai para legislatura. Legislatura
é um período de 4 anos em que ocorre 4 sessões ordinárias. Então, uma legislatura é o tempo que ocorre um exercício de poder legislativo. A gente denomina esse termo. Quem tem esses 4 anos? Quem que fica nesses 4 anos? Deputados federais. O mandato dos deputados federais são de 4 anos. Como também já dos senadores são de 8. Então, são 2 legislaturas. É isso que você tem que entender sobre legislatura. É 4 anos no qual ocorre o exercício do poder legislativo. E também eu tenho 4 sessões ordinárias, que são a sessão ordinária por cada ano. Então, cada ano eu vou ter uma sessão ordinária, que numa legislatura eu vou ter 4, em 2 eu vou ter 8. Ok? Obviamente eu vou me aprofundar ali mais para frente. E vamos nessa. Unicameral e bicameral. Unicameral e bicameral, pensa num poder legislativo dividido em 2 casas. O poder legislativo federal, ele é tanto dividido ele é o Congresso, que é dividido em 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já o Estado, ele já tem a Assembleia Legislativa Estadual. O município tem a Câmara dos Vereadores, entendeu? Então, eles são unicameral. Distrito, município, Estado, unicameral. Federal, bicameral. É o único bicameral, assim, da maioria nessa questão. Princípio da proporcionalidade do majoritário. Por que que eu trouxe esse princípio? Porque é ele quem elege as casas, né? Os membros das casas. Então, no Senado, vou falar primeiro dos deputados. Os deputados usam o princípio da proporcionalidade, como diz o próprio nome, proporção. Então, ele é proporcional a cada estado. Então, o estado que tiver mais gente, mais estado vai ter, mais deputados vão ter. Só que a Constituição não estabelece um número específico, mas estabelece um limite máximo e um limite mínimo. Então, não pode ter menos de 8 deputados, nem mais de 70 deputados federais. E quando a gente fala num majoritário, deixa eu voltar só nesse da proporção. Por exemplo, se eu pegar o estado de São Paulo, sei lá, para o Acre, para Santa Catarina, Espírito Santo, é muito diferente. O São Paulo, com certeza, eu tenho certeza que é o que tem mais deputados federais por conta das demandas e tudo mais. O majoritário é como os senadores são eleitos. Então, ele é eleito por votos. Quanto mais votos, o senador o senador não, né? Mas aquele que está se candidatando a senador que tiver mais votos vai ser considerado senador. Perfeito? Obviamente eu vou me aprofundar mais ali, mas eu quis explicar esses 3 conceitos porque eu não vou explicar mais durante a aula e eu só vou falando sobre eles. E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter as câmaras, as assembleias legislativas, do Distrito Federal e as câmaras municipais. Falei Câmara dos Vereadores, mas também câmaras municipais cabe também, até o mais correto de se falar. Então, como vocês podem ver, o federal, 2 casas. Então, eu tenho tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. E estadual, eu vou ter deputados estaduais. Distrital, eu vou ter deputados distritais. Municipal, vereadores. Câmaras municipais, legislativas e assembleias legislativas. Todos eles são tirando o federal, tirando o Senado, todos eles são por sistema proporcional. Então, você vê um número de habitantes. Só o distrital também, do Distrito Federal, que tem esses 24 deputados. É, Então, depende da quantidade por município e tudo mais, entenderam? O Distrito Federal, especificamente, ele é meio que uma exceção. Eu não vou me aprofundar nessa exceção porque a gente já não tem muito tempo, mas ele é meio que uma exceção aqui, por isso que ele tem, tipo, 24 deputados. Não existe outros distritos, entende? Então, por isso que é meio que uma exceção. Congresso. Aqui de novo, explicando os princípios, eu vou deixar para vocês lerem depois. E aqui é mais falando sobre números e tudo bonitinho. Esse aqui é um texto mais explicativo. É, Mesma coisa que eu estava falando anteriormente. E aqui vem, começa as imagens que eu falei para vocês. Eu já vou direto para elas, porque eu já falei tudo que precisava falar ali. Só vou trazer o número exato da Câmara dos Deputados e Senadores, por quê? Você, aluno do terceiro ano, desculpa, terceiro semestre. Você, aluno do terceiro semestre, que
está ansioso, porque eu desde quando entrei na faculdade já estava ansioso para o exame da ordem, o bicho que demonizam tanto, né, a nossa trajetória jurídica, já caiu questão da Câmara de Deputados, que era para você saber exatamente a quantidade de deputados que tinha no país. E isso é uma questão que me assustou, eu não fiz na época. Se eu não me engano, é exame 39 ou 40. Eu passei no 45, então bem mais para frente. E 513 deputados. O que a questão em si falava? Eu vou focar aqui na questão. A questão em si, ela dava um número de deputados e falava dos dois terços. Opa, dois terços? Não, dois quintos das casas do Congresso para propor uma emenda constitucional. Desculpa, gente, às vezes número, tanto conteúdo, mais a minha prova, mais a prova de vocês, eu posso confundir alguns números específicos, tá? Mas relaxem que isso daí não é importante agora para vocês. Depois, quando eu trazer bonitinho, vocês vão saber. Mas, se eu não me engano, dois quintos. Você tinha que pegar, fazer essa divisão. Incrivelmente, advogado tem que fazer cálculo. E se você não soubesse o número específico, você poderia errar, porque uma das alternativas falava como se tivesse um a menos. Então, tipo, absurdamente loucura a questão. E do Senado, 81 senadores, tá bom? Quais são as competências, né? O Antônio ele traz no slide dele como competências excepcionais, que eu também considero excepcionais, mas são importantes para vocês saberem. Artigo 49 da Constituição Federal e artigo 48 da Constituição Federal também. Eu vou só passar aqui nos mais importantes, tá? Não vou ficar me dispondo muito disso, mas é importante vocês saberem. Para o exame da ordem, que é daqui a muitos anos para vocês, se eu não me engano, daqui a 3 anos, eu acredito que seja isso, que se faz no final do quarto ano, até um pouco menos. Mas é bom vocês terem uma noção. Então, julgar anualmente as contas do presidente e fiscalizar atos do Poder Executivo. O, o Poder Executivo, o presidente, ele tem que prestar contas para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo tem que julgar se essas contas são coerentes mesmo com o orçamento. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então, sustar, o que seria sustar esses atos normativos? Ah, o presidente colocou um decreto que é completamente absurdo, quase inconstitucional, que. Não é constitucional, não, desculpa. Que é além do poder dele de legislar, é muito além, foge dos requisitos dos assuntos que o decreto vai falar, então o legislativo chega lá e fiscaliza. Escolher 2% dos membros do Tribunal de Contas da União, não vou me aprofundar nisso também, mas é importante vocês saberem. Resolver tratados e acordos internacionais. E esse que eu acho que é o mais interessante, o mais legalzinho. Não legalzinho, é feio, tá? Porque é declarar guerra. Autorizar o presidente a declarar guerra e do presidente ausentar do país por mais de 15 dias. Beleza? E celebrar a paz, entre outros pontos. No artigo 49 está muito bem escrito tudo isso. Leiam lei seca. Me arrependo profundamente da maioria do tempo da minha graduação não ter lido lei seca. Apreciar concessão e renovação de emissoras de rádio e TV. Não vou fugir disso, porque tá bem claro, né? Dispor sobre o sistema tributário orçamental anual, plano de desenvolvimento efetivo das Forças Armadas, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Já como aqui não é uma aula normal, eu estou fazendo meio que um apanhado de coisas para vocês poderem ir para a prova, eu também não vou me aprofundar exatamente sobre essa questão do sistema tributário. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim que eu disponho sobre essa questão do orçamento anual, como também sobre o Tribunal de Contas da União. Antes, essa criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública é meio excepcional, porque quem faz isso também é o presidente. Ele meio que, na teoria, só faz ele. Depois vocês dão uma olhada no artigo que vocês vão entender, tá? Mas não é uma coisa que vai cair na sua prova. Tô falando muito esse dia, depois vocês vão entender, leiam, tudo mais, porque o tempo é escasso. E eu vou pautar isso várias vezes durante a aula, tá?
Perdão, mas eu sou meio chato. Requisitos para ser deputado federal. Tenho 6 requisitos, né? 6 requisitos que é importante você saber para a sua prova, para a sua vida, caso você queira virar um deputado federal, e também para a prova do Antônio, e também para a prova integrada, e para todas as provas de concursos públicos que vocês forem fazer. Porque direito constitucional, direito administrativo, cai com uma frequência forte esses conteúdos, ok? Então, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, você tem que exercer seus direitos políticos, você tem que ter o alistamento eleitoral, você tem que ter título de eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, lá em Brasília, você tem que ter o domicílio eleitoral. Filiação partidária, você tem que estar em um partido, você não pode, eu, Vitor, decidi que vou me candidatar a presidente da República sem mesmo ter um partido com uma ideologia, com um conceito todo estruturado e querer me candidatar. Não, não dá, não dá. Idade mínima para deputado federal é de 21 anos, diferente do presidente da República, que é 35. Então, se recordem disso. A experiência aqui é essencial para o cargo. Eu não sei quantos cargos no Brasil falam sobre idade, tá? Não são muitos, tá? Não são muitos. Sei que tem alguns militares que falam, tá? E tipo assim, de você adentrar direto no cargo em si. Não você ir progredindo. Mas adentrar no cargo, ingressar no cargo de primeiro. É... para avisar vocês também que as imagens, elas vão estar cada uma com uma cor, não vai ser tudo da mesma cor, tá? Deixa eu tomar uma aguinha, porque não sei que horas vocês estão vendo isso, mas agora são 3:30 da tarde. Está um calor do caralho em Lorena. Opa, do caramba, perdão. Do caramba em Lorena. Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala exatamente também dos requisitos dos senadores. Só que os senadores, eles têm a idade mínima de 35 anos. Filiação partidária, domicílio eleitoral na circunscrição, alistamento eleitoral, pleno exercício de direitos, nacionalidade brasileira, natural ou naturalizada. Eu esperei até esse momento para poder explicar para vocês qual que é a diferença do Congresso para o Senado Federal. Eu não sei o que vocês tiveram em Constitucional 1, mas eu vou dar uma breve visão sobre o que vai cair, o que realmente é. Então, o Congresso, ele representa o povo. Ele representa você que está aí na sua casa, na rua, é ele que te representa, tanto que são elegidos por eles. Entende? Então, você é elegido pela galera, pelo povo. Então, você tem que ter uma noção disso, porque eles te representam. Então, quando eu falo das emendas parlamentares, que é aquele dinheiro todo, é para colocar projetos em visão do social. Enquanto o Senado, ele já tem uma visão mais do Estado. Ele visa muito mais o Estado em que do que a população em si. Ele protege o Estado-membro. Então, ele tem algumas atribuições, questões mais importantes a serem discutidas. Então, o Senado, às vezes, tem uma competência maior, tem uma sessão ali, às vezes, sigilosa sobre, a depender dos assuntos, porque podem prejudicar o Estado, mas a maioria segue o princípio da publicidade do direito administrativo, que todos os atos da administração pública devem ser públicos. Todo mundo tem que ter acesso. Então, para deixar claro para vocês, é isso. Agora, da questão legislativa, eu não vou falar exatamente as competências, mas eu vou falar como funciona a questão legislativa, geralmente da lei ordinária, lei complementar. A emenda constitucional também tem uma lógica muito parecida, quase igual, mas a casa iniciadora apresenta a proposta da lei, e depois vai para a casa revisora, que é o Senado. Então, a casa iniciadora a Câmara dos Deputados, enquanto o Senado é a Casa Revisora, e depois é levado para o presidente da República, que
pode vetar ou sancionar a lei, que posteriormente, caso ele vete, poderá ser esse veto poderá ser sanado pelo, pelos, pela mesa diretora, que aí o presidente da mesa diretora depois sanciona a lei. Então, tipo, o presidente vetou e pode, tipo, foda-se que ele vetou. Não, nada a ver que ele vetou, desculpa o palavrão, galera. Mas não tô nem aí que ele vetou, a gente vai promulgar a lei. O que pode acontecer é do presidente sancionar e ele alterar alguns pontos, revisitar alguns pontos ali daquela lei, adicionando textos novos, entre outros pontos. Por isso é muito importante o poder executivo falo numa estratégia política, ter uma filiação muito forte, um relacionamento muito bom com o poder legislativo, porque no final eles decidem tudo. Mesa diretora. Putz, será que o. Deixa eu só ver aqui. Se o Antônio falou que isso vai cair. é, Vai. Perfeito. Então, mesa diretora. Diretor. Tá tudo aqui nessa imagem. Não tem nada que não esteja. Então, tem o presidente, tem o quadro de secretários, tem desses quatro secretários, quatro suplentes e dois vice-presidentes, alternando entre presidentes, entre presidente, não, entre os membros da mesa diretora, entre Congresso Nacional, Congresso não, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Perfeito? O presidente da Câmara sempre será do Senado Federal, como também eu acho que o segundo vice é da Câmara dos Deputados, se eu não me engano. A eleição, 2 anos. É, Então, ele é bienal. Bienal, ele cabe 2 vezes dentro de uma legislatura, entenderam? E só é permitida a reeleição caso tenha passado 2 anos. Então, tipo, concluí o mandato de 2 anos, eu não posso, nos próximos 2 anos ali, exercer de novo a reeleição. Tem que ser outro. E depois eu posso, sim, estar presente nessa reeleição. Perfeito? É... E algumas atribuições, né? Convocar ministros para darem depoimentos em todos os pontos, provocar e declarar perda de mandato, propor ação de inconstitucionalidade, ADI, ADC, todas os meios de controle de constitucionalidade, e solicitar informações também aos ministros. Tá muito genérica essas atribuições, então é bom vocês darem uma olhada depois, tá? Nessa mesa diretora, mas o Antônio também não falou que vai cobrar exatamente essas atribuições. É mais importante agora você entender o que é a mesa diretora, como ela funciona e como é o mandato dela. Cassação e extinção. Isso aqui é um tema mais tanto pro Congresso em si, tá? Não só da mesa diretora. Então, caçar. Eles vão caçar o seu diploma, vai caçar o seu poder de exercer dentro poder, do poder legislativo. É, extinção, você não poderá nunca mais, não poderá mais fazer isso, né? Você não poderá, até que se organize tudo, não poderá exercer de novo o cargo. Então, falta excessiva, deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias por sessão legislativa, perda ou suspensão de direitos políticos, decretação pela justiça eleitoral, conduta incompatível com decoro parlamentar, condenação criminal, infringir proibições. O que eu vou falar da condenação criminal de trânsito em julgar? A gente, lá no direito penal, a gente tem tanto a prisão processual, que é a prisão preventiva, a prisão cautelar, como também temos a prisão pena, que é depois do trânsito em julgado. Não sei se vocês já aprenderam isso em direito penal ou processo penal, né? Depende de como está a grade de vocês. Para que ocorra essa prisão, ele tem que estar, ele, geralmente tem que ser por sentença
sentença condenatória. Perfeito? Agora, ocorreu algo processual. Se ele exerceu, por exemplo, uma atividade, foi preso por exercer o cargo dele e tudo mais, aí a gente já mexe com imunidades materiais e formais. Se ele fez isso em questão da sua função, ou no local onde exercia a sua função, que é ali no Palácio do Congresso, é, ele vai ser condenado criminalmente e ele vai ser cassado e vai perder o diploma que ele conquistou, entendeu? Porque você pega a posse depois do diploma e aí sim você exerce o poder, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Mas se ele foi processual, ele tem uma imunidade e caso ele não tenha exercício em razão da função, poderá ser julgado pela Casa Legislativa em maioria absoluta. E decisão condenada em julgado, resultado de julgado, não tem muito jeito, não. Vai preso e é isso. Difícil o caso em que fale sobre isso. Obviamente, eu não vou trazer imunidade parlamentar, por isso que eu tô falando agora, porque o Antônio não cobrou. Então, a gente tem pouco tempo e tem que falar disso. Depois eu trago imunidade, impedimentos e tudo mais. Tanto que está nesse slide, né? Então, o mandato, só para trazer outro ponto, Câmara dos Deputados, 4 anos uma legislatura. Senado, oito, 8 anos, 2 legislaturas, sendo que ocorre por alternância, né? Então, a cada 4 anos eu vou ter um novo Senado, eu vou ter a eleição dos senadores. Tipo assim, não vai deixar os outros de ficar, eles vão cumprir o mandato de 8 anos, só que a cada 4 vai vir uma eleição, beleza? E a mesa diretora também 2 anos, então ela é bienal, não, né? É por biênio as eleições e ocorrem 2 a cada legislatura, tá bom? Sessões. Tem uma sessão aí só que eu não coloquei, que é uma das que vai cair da prova, que eu não tinha noção que ia cair na prova. Mas é a sessão unicameral que está presente no slide do Antônio, é a unicameral, que ela serve para revisar a Constituição Federal. Isso aconteceu uma única vez, 10 ou 5 anos depois da promulgação da Constituição de 88, beleza? Agora eu vou falar das outras sessões, que é tranquilinhas. Sessão ordinária, reuniões diárias, extraordinárias fora do horário estabelecido. O Antônio traz dessa maneira no slide. Alguns doutrinadores trazem de maneira diferente, que geralmente colocam que as ordinárias são só o período anual de trabalho. Mas o Antônio trouxe também que sessões ordinárias são as reuniões diárias. E sessões legislativas ordinárias é o período do ano que vai ocorrer aquelas sessões. Então, sessões são o ano, a legislativa ordinária, e tem as extraordinárias que têm os seus pontos no artigo 57, parágrafo 6 e parágrafo 7 de quando vão ocorrer, tá? É bom falar, né? Na verdade, eu não vou falar aqui comissões, desculpa. E sessões conjuntas, que é a inauguração da sessão legislativa. Quando vai começar a abrir a sessão legislativa, que vai eleger os membros da mesa diretora, conhecer ou deliberar sobre o veto do presidente da República e outras deliberações. Ela tem realmente mais esse negócio de iniciatório, preparatório, sabe? Tem a sessão preparatória. Desculpa, gente, tem a sessão conjunta e a preparatória. A conjunta, ela faz a inauguração da sessão legislativa e fala sobre esses pontos, enquanto a sessão preparatória, ela já tem o próprio nome já fala, né? Sessão preparatória. Então, ela elege os membros da mesa diretora e tudo mais, entendeu? Que aí está preparando, entendeu? Você tem que pensar nisso. Enquanto a conjunta é a inauguração da sessão legislativa. E você tem que conhecer e deliberar também sobre os vetos do presidente da República, que nem eu falei para vocês lá, que da linha temporal, da lei, né, da questão temporal, de tipo, passou a lei ordinária da casa inicial, revisora, aí o presidente vetou, mas aí o Congresso e o Senado não concordaram e depois vão lá, discordam do veto e aí o presidente da mesa que é o presidente do Senado, tem que promulgar a lei. Gente, eu vou pular direto para a nacionalidade, que a gente tem pouco tempo.
Nacionalidade, modalidades de naturalização, inovações e tipo de visto. Tá. Essa imagem eu achei perfeita, tá? A gente tem dois tipos de naturalização. Dois tipos não, mas. Eu gosto de falar dois tipos de brasileiro. Quando eu estava estudando para o eu falava dois tipos de brasileiro. A gente tem o naturalizado e o nato, que são tratados de maneiras iguais e não tem diferença. Natos, nasceu no Brasil, é brasileiro. Ponto. Fácil. E aí eu tenho ius sanguinis, que é tipo, nascidos no estrangeiro, pai e mãe, a serviço do Brasil. Se você prestava serviço diplomático lá no Brasil, e ele nasceu lá fora, ele é brasileiro nato, beleza? Nascido no estrangeiro e registrado em repartição partidária. E que veio, tipo assim, meu filho nasceu no Uruguai, vou ficar mais longe, na Europa, na Espanha, só que lá tinha um local lá, tinha para registrar meu filho na repartição partidária, na alfândega brasileira, registrou, e aí ele é brasileiro nato. Ou senão, ele vem residir no Brasil e obtém a maioridade depois, tendo a mãe e o pai como brasileiros, por exemplo, ou só a mãe ou só o pai, e depois a maioridade tem até 2 anos para poder vir no Brasil e se registrar, residir, registrar bonitinho, e aí sim você ser considerado brasileiro nato. Perfeito? É, e a gente tem os naturalizados, né, que geralmente não nasceram aqui, não têm pais e mães brasileiros, mas aqui é anos de residência, capacidade civil de ler e escrever, tem que ter. Opa, peraí que eu nem tô vendo. Se não me engano, ordinária é 4 anos de residência, capacidade civil de ler e escrever, não ter sido condenado judicialmente, entendeu? Tem esse ponto muito importante. É, Tenho a extraordinária, que é a residência mais de 15 anos ininterruptos sem condenação penal e requerimento. E também temos a especial, que é um ano ininterrupto de idoneidade moral para países que falam português, não só Portugal, tá? Então a gente tem, por exemplo, Angola, se o angolano vir para cá e ficar um ano ininterrupto, não ter cometido nenhum crime, ter feito alguma coisa que fere a moral, pode sim requerer a naturalização, tá? E a gente tem também é, os. Não, deixa. Eu ia falar um bagulho, mas vamos pular essa parte. Eu não tô enxergando embaixo do slide. Se vocês estiverem enxergando, tá bom. Vixe, não enxergando não. Mas tá. E tem as exceções, né? Quem é naturalizado não pode exercer alguns cargos. Então não pode ser. Eu gosto de separar bonitinho. São dois ministros, três presidentes e dois cargos. Cargos diplomatas e, se eu não me engano, ou um militar não pode ser ministro do diplomático e também não pode ser ministro do Supremo, presidente da República, presidente do Senado e presidente da mesa diretora, alguma coisa assim. Agora eu não me recordo exatamente desse último. Aqui, ó, presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. Entendeu? Ministro do STF, carreira diplomática e esses pontos. Então, nada foge. Vocês têm que só entender que para a gente colocar didaticamente, a gente tem que separar os natos e os naturalizados, que são dois pontos diferentes. Os naturalizados não podem exercer alguns cargos, o resto pode, enquanto os natos podem exercer tudo e são realmente brasileiros, brasileiros, brasileiros. Não falando que os naturalizados não sejam, mas os naturalizados, eles requereram meio que a naturalização deles, entenderam? E a gente tem a renúncia. Essa lei aí, ela traz a questão da pátria, a pátria, né? Essa apatriedade, ela é tipo você ficar sem nacionalidade. O que acontece? Você pode pedir pro governo, pro cartório, qualquer coisa, para retirar sua nacionalidade brasileira. Entretanto, você precisa ter outra nacionalidade. Você não pode ser apátrida, você precisa ter alguma nacionalidade, entendeu? Então, você pode ser alemão e brasileiro e depois requerer, obviamente, a sua renúncia. Mas se você só for brasileiro e querer renúncia, não tem como, não pode. Ou se não, você atentar contra a ordem constitucional do Estado democrático, ou fraude no processo de naturalização. No seu processo, você comete alguma fraude, sei lá, para acelerar o processo ou para aceitar o processo, você também perde a sua naturalização.
E agora eu trouxe uns exercícios, 7 minutinhos, tá? Tipo, vou passar rapidinho aqui. É, deixa eu ver se tem mais alguns que eu quero passar. Tá, eu vou passar os exercícios aqui rapidinho. Deixa eu só mudar a tela. Cadê o Teams? Uhum. Ixi, só compartilhar aqui, janelas. É... Ai, que merda, não tem como eu salvar meus tá. 6 minutinhos a gente faz. Opa, não era para vocês olharem os gabaritos. Exibir. Eu peguei algumas questões que eu tava fazendo ali no antes da aula pra trazer para vocês, tá? Obviamente depois eu passo uma lista bonitinha, mas isso aqui é só pra gente trabalhar o que que a gente aprendeu, beleza? Eu não sei como é que deixa em modo apresentação aqui, mas tudo bem. A gente vai brincando aqui. Maurício, deputado estadual, ele é deputado. A gente vai tratar de poder legislativo em discursos plenários sobre o administrativo Estado imputa indevidamente a Fábio, delegatário de serviços judiciais, os crimes de falsidade ideológica e peculato em um discurso no plenário. Isso aconteceu no plenário. Aliás, gente, vou fazer o seguinte. Puta, não falei sobre. Nossa, não estava no slide. Que legal. Mas isso aqui é sobre imunidade. Eu acho que eu nem vou passar exercício porque eu não falei sobre imunidade, né? Material e tudo mais. Então vamos pular. Situação aqui. Esse aqui, importante, porque é nacionalidade. Delegatório de serviço judicial, em razão de ofício, precisou analisar a situação de pessoal de ano. Nasceu em território brasileiro, então ela já é brasileira nata. E os pais tinham nacionalidade turca, mas ela nasceu no Brasil. Aqui se encontra o serviço da Embaixada Alemã. Perfeito? Mês após o nascimento, a família se mudou para Guatemala, atingiu 18 anos, requerendo a nacionalidade guatemalca, e o que foi deperido 3 anos depois, ela passou a residir definitivamente no Brasil. Gente, ela nasceu em território brasileiro, ela é brasileira nata, tá? Então, brasileira nata não podendo renunciar, ela pode ou não renunciar? Tá errado isso aqui. Ela pode renunciar. Por quê? Porque ela tem aqui a nacionalidade Guatemala e ela e tem nacionalidade turca também. Ela tem as duas nacionalidades, então ela pode sim vir a renunciar à nacionalidade porque ela não vai ficar apatriada, não vai ficar sem uma nação, sem pátria, entendeu? Perfeito. Então, resposta correta. Nem sei como é que eu vou marcar a resposta correta aqui. Tem desenho? Ah, tem desenho. Gente, eu nunca usei isso aqui. Resposta correta. Brasileira. Nata pode vir a renunciar posteriormente. Nossa, até travou o Word, gente. Aí voltou. Hum, tá, vamos fazer isso aqui também, porque o Antônio ressaltou bastante nacionalidade. O exercício de determinada direito de juntas estruturas estatais poderia exigir a demonstração de nacionalidade brasileira. Mas Maria desejava fruí-lo, mas tinha dúvida em relação ao preenchimento do requisito. No seu caso, ela nasceu na Bélgica, casou com um brasileiro nato naquele país, e mais de 16. Opa! Foda-se, vai esse ano. Mais de 16 anos residindo no território brasileiro sem condenação penal. Mais de 6 anos. Vamos lembrar dos requisitos de naturalizar. Ela nasceu, não tinha pais nem nada, o marido dela só que é brasileiro. Então ela tem a ordinária de 4 anos sabendo ler e escrever, idoneidade moral. E tenho essa de mais de 16. Eu tenho a extraordinária, que é mais de 15 anos residindo no país sem condenação penal. Requisitos que cumpre aqui, tá? Então ela é. Nossa, nem separou aqui. Ô, coisa feia, hein? Mal feito isso aqui. É, será considerada brasileira naturalizada por ter preenchido requisitos constitucionais, bastando que requeira essa nacionalidade. Perfeito? Perfeito? Esse aqui de um ano interrupto é só para quem fala português, beleza? E eu vou encerrar a aula por aqui, porque senão não vai dar tempo e semana que vem
eu trago mais um pouco do conteúdo. Perfeito? Perfeito. Obrigado, gente, pela aula. Tentei passar o mais rápido possível uma maior quantidade de conteúdo. Ainda faltou detalhar alguns pontos, mas eu espero que seja suficiente aí para vocês. Isso, e depois eu passo uma lista de exercícios, mas eu acho que nem vai dar tanto tempo por causa da prova que teremos do Antônio logo, logo. Então, eu só vou trazer na próxima aula detalhando esses pontos bonitinhos para não ficar com matéria atrasada. Perfeito?